Olá, olá, boa noite! Olá, novos e futuros líderes! Sejam bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento antes do webinário da Jornada de Gestão Sem Limites. É muito bom estar aqui com vocês e eu sei que tem pessoas aqui comigo desde a primeira live. Muito obrigado pelo seu comprometimento. E quem só conseguiu entrar nessa live hoje, muito obrigada também por reservar seu tempo, né? Para esse momento aqui de troca, esse momento aqui de aprendizado que a gente vai ter agora. E para quem chegou hoje, meu nome é Sandra Queiroz, eu sou psicóloga, consultora de carreira corporativa profissional. Sou profissional de RH, gente, há mais de 20 anos lidando com desenvolvimento humano. Adoro lidar com isso, esse tema. Eu acredito muito na evolução e no crescimento de qualquer líder, de qualquer pessoa. Então, amo esse assunto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E hoje eu tô aqui para compartilhar algumas dicas e estratégias com vocês que vão ajudar o quê? A gerir melhor o seu tempo e suas prioridades. E qual é o tema de hoje que nós vamos abordar? Gestão eficaz de tempo e prioridades. Isso mesmo, acho que é um tema legal, é um tema que todo mundo pede e que eu acredito que todo mundo tenha algum momento aí do seu dia a dia, algum momento da semana que se perde um pouco diante de tantas coisas que a gente tem para fazer. Então vamos explorar juntos o que é gestão do tempo, porque ela é tão importante para líderes e principalmente como você pode aplicá-lo no seu dia a dia para aumentar a sua produtividade e alcançar o sucesso. Então estamos falando da gestão eficaz do tempo. E falando nisso, você já se sentiu, gente, sobrecarregado com 1000 coisas para fazer e achando que você tem pouco tempo? Você já teve a sensação de que por mais que você se esforce, você nunca consegue concluir suas atividades? Pois saiba que você não está sozinho. A gestão eficaz do tempo, gente, é a chave para que você consiga alcançar os seus objetivos e se destacar como líder. Gestão do tempo não tem a ver, gente, sobre ter mais horas no dia, mas sim como utilizamos o tempo que nós temos. Como líder, o seu tempo é um recurso muito valioso. E a forma como você gerencia impacta diretamente a sua equipe, os seus projetos e os seus resultados. E aí, falando nisso, eu quero já acabar aqui com um mito que eu ouço muito das pessoas e vejo falar, né? Então, assim, quem é produtivo trabalha 24 horas por dia. Ou multitarefas é a chave para a eficiência. Não, desculpa, mas quem pensa assim, com certeza não prioriza a qualidade de vida e não faz uma boa gestão do tempo. Gestão do tempo ou gestão de prioridade, gente, é uma metodologia que ela é fundamental para ajudar pessoas, empresas e projetos. E utilizando da melhor forma, você vai atingir melhores resultados, além de melhorar a rotina da sua vida. Então, o importante, o tempo é igual para todo mundo, para mim, para você, a gente tem as mesmas 24 horas aí. E o que a gente vai fazer com essas 24 horas que é o diferencial? Então, ele ajuda demais essa questão das nossas prioridades e como que a gente vai fazer. Então, trabalhar de forma inteligente é infinitamente mais produtivo do que apenas trabalhar duro. Saber gerenciar o seu tempo pode trazer mais tranquilidade e produtividade para a sua rotina de trabalho. Planejar a sua rotina e gerenciar o seu tempo traz benefícios não somente ao campo profissional, mas também para a sua saúde. Então, gerenciar, gente, trabalhar com a gestão eficaz do tempo é uma coisa muito sábia e que traz muitos benefícios para a gente. Afinal de contas, né, quando as suas tarefas estão organizadas, você consegue visualizar como será o dia, você evita distrações e você consegue entregar o quê? Melhores resultados. E para fazer essa gestão do tempo eficiente, você precisa saber como aproveitar os recursos disponíveis que você tem. E o mais importante, entender, gente,
quais tarefas mais merece a sua atenção. Então, isso é muito importante. Não adianta você pegar tudo ao mesmo tempo para fazer, achar que tudo é importante, que tudo é prioridade. Você tem que saber focar naquela que mais merece a sua atenção naquele dia ou naquela manhã. Você vai determinar o período aí. Então, trata-se de entender quais atividades realmente são cruciais e dar a elas a devida atenção. Então, esse é o primeiro ponto para quem quer trabalhar com essa gestão do tempo, é fazer isso. Primeiro, eu tenho que entender quais são essas demandas, né? As demandas cruciais. E aí sim, você vai conseguir entender as vantagens que vai fazer você trabalhar com a gestão do tempo a seu favor, certo? Sendo bem eficiente, quando você trabalha com a gestão do tempo, você é muito mais eficiente com o cumprimento de prazos, você reduz o estresse, a ansiedade, você aumenta a sua confiança e proporciona trabalhos, né, muito mais eficientes, resultados, gente, mais positivos. Então, a gestão do tempo, ela é prioridade. Ele é um processo contínuo de planejamento e ajustes para garantir que você esteja focando nas tarefas mais importantes e urgentes. Então aqui eu falei 3 coisas que é o que eu mais ouço das pessoas, que às vezes as pessoas falam, mas eu não sei diferenciar. Então aqui eu falei um pouco de prioridade, a palavra urgente e a palavra importante. Então, às vezes as pessoas elas se confundem muito para conseguir classificar. A gente sabe que no dia a dia nós temos muitas demandas e às vezes as que nós planejamos e as que acontecem. Então, por isso é importante a gente saber disso. Então, o que são, gente? Prioridades. Prioridades são tarefas, objetivos ou atividades que você considera mais relevantes e que contribuem diretamente para o alcance do seu resultado, da sua meta, do seu objetivo. Elas demandam a sua atenção e esforço em primeiro lugar. Então, é o que mais importa, é a prioridade. É algo que tem essa prioridade para você, que vai fazer você alcançar o seu objetivo, o seu resultado. Agora, o que é urgente? Urgente é algo que exige uma ação imediata, mas nem sempre ela está alinhada com seus objetivos a longo prazo, mas ela é urgente. O que é importante? É algo que contribui para o alcance dos seus objetivos a longo prazo, mas pode não exigir uma ação imediata. Então, ela é importante, mas será que eu preciso fazer agora? Então, aí já começa a diferenciar as coisas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você é um gerente de um projeto, né? Um projeto de desenvolvimento de um novo software. Então, é isso que você está fazendo agora. Qual é a prioridade desse projeto? A prioridade é o objetivo principal do projeto, ou seja, você tem que lançar o software com sucesso no mercado, dentro do prazo e do orçamento estipulado. Então, você saiu da reunião lá com seu C-Level, com a diretoria da empresa e fala assim, ó, você, como gerente de projeto, você vai desenvolver um novo software. Então, você tem que garantir o prazo e o orçamento que a gente está determinando aqui. E esse software vai ser um sucesso no mercado. Então, isso é o que? A prioridade. Ou seja, te deram o projeto e a prioridade é isso. Lançar o software com sucesso dentro do prazo e orçamento. Aí, o que acontece? Vamos trabalhar aqui algumas situações que podem surgir no seu dia a dia para a gente começar a classificar, para ficar mais fácil esse entendimento para você, como urgente ou importante. Num belo dia, você está lá com o seu time trabalhando e aí aconteceu o quê? Nesse projeto aconteceu um bug crítico, né? Então, um bug crítico foi encontrado no software. Essa situação é o quê? Ela é urgente e importante. Se não for resolvido, gente, rapidamente ela vai comprometer o lançamento do software e a reputação da empresa. Então, imagina, surgiu um bug crítico, eu preciso resolver isso agora, imediatamente. Uma outra coisa que surgiu aí no decorrer, um novo cliente potencial solicitou para você uma demonstração desse software.
E aí, o que é essa situação? Essa situação, gente, ela é importante, mas não necessariamente urgente. Por quê, né? Você vai falar, poxa, mas gente, é importante sim conquistar novos clientes, a empresa vive de resultados, sem dúvida, né? Então, conquistar novos clientes, só que a demonstração desse novo software, você pode ligar para o seu cliente e você pode agendar uma data mais futura. Você fala, que ótimo que você está interessada nesse software, vamos agendar tipo para a semana que vem ou para, você determina uma data que de repente você já resolveu problemas críticos e o software já vai estar praticamente no término aí. Então você resolveu isso. Então isso ele é muito importante, porque você não vai descartar o seu cliente. Porém, você vai o quê? Agendar isso para mais para frente, para não atrasar. Então ele foi importante, você não descartou e você está resolvendo, porque ele não é urgente, ele é importante, certo? Um outro ponto que pode acontecer, um funcionário da equipe que está com você neste projeto saiu de férias. O que é essa situação? Essa situação, ela não é nem urgente e também não é importante. Por quê? Para um projeto como um todo. A menos que a ausência desse funcionário esteja impedindo o andamento de uma tarefa crítica. Por quê, gente? Você como líder, férias de qualquer colaborador, quem aprova é você. Então, você já sabia, vamos lá, que o João ia sair de férias. Já estava lá no seu cronograma, você sabia que ele ia sair. E te deram esse projeto. Com certeza, você sabia que o João ia sair em determinado dia. E as tarefas dele, o que você fez? Você distribuiu aí para o restante do time. Então, isso você já tinha previsto, isso estava dentro aí do que você estava fazendo. Então, o que acontece? Por isso que ele não é nem urgente nem importante, porque eu tenho certeza que quando a gente fala de férias, você já distribuiu, porque isso já estava dentro do que você podia imaginar. Então, por isso que a gente está considerando essa situação que ela não é nem urgente e nem importante, certo? Um outro caso aqui. Um fornecedor atrasou a entrega de um componente. Imagina de um componente para que você está fazendo lá o software. Essa situação é o quê? É urgente, porque isso pode atrasar o projeto. A não ser que você tenha alguma alternativa disponível. Aí ela deixa de ser urgente para ser importante. Né? Então, se for urgente, tem que resolver isso agora. Não adianta ou buscar outro fornecedor ou tentar fazer alguma coisa. Mas se você tem um plano B, por exemplo, se essa peça aqui você vai negociar e essa peça vai chegar daqui a 2 dias. 2 dias está dentro do prazo. A gente pode trabalhar uma outra parte que não vai inviabilizar a entrega do projeto e você vai estar trabalhando. Então, você achou uma alternativa diante disso, mas de qualquer forma, essa situação, ela é urgente. Então, é isso que é importante vocês entenderem, o que é prioridade, o que é urgente e o que é importante na gestão do tempo, tá? E aí, existe uma ferramenta que ajuda muito a vocês trabalharem com essa priorização para ser uma coisa mais eficaz, que a gente chama de, acho que alguns podem conhecer, que é a matriz de Eisenhower. Então, essa matriz, o que ela faz? Ela ajuda você a visualizar as tarefas de uma forma mais clara. Você vai colocar as tarefas que você tem no dia nos 4 quadrantes. Então, existem os 4 quadrantes. Então, existe o quadrante urgente e importante. Quando você vê o quadrante urgente e importante, é aquele que você tem que resolver imediatamente. Você tem que fazer agora. Não tem desculpa, não dá para ser amanhã, tem que ser agora. O outro quadrante, importante, mas não urgente. O que acontece? Você pode agendar para um momento específico, ou seja, você pode programar. É aquele caso que eu citei lá em cima, que você vai agendar lá com um novo cliente que quer conhecer o software aí de vocês, você vai agendar, você vai programar. Então, é uma coisa importante, porque é um novo cliente que está vindo, só que eu não preciso fazer isso agora, certo? Então, a matriz urgente, importante, mas não urgente. E tem um outro quadrante que é urgente, mas não importante. Significa o quê? Que essa atividade, você, novo líder, pode delegar. Ou você vai encontrar uma solução rápida para ela. Então, quando é uma coisa urgente, mas não é importante, delega. Delega para o seu time, delega para alguém, ou para uma outra área, ou alguém que consegue
continuar e fazer essa atividade, porque você não vai fugir do seu foco, do foco das suas prioridades, certo? E o outro bloco é nem urgente e nem importante. Então, você pode eliminar ou adiar. Você não vai olhar isso agora. Então, essa matriz, ela ajuda você a pegar todas as suas atividades e você vai olhar esses 4 quadrantes e você vai classificar suas atividades. Aí fica mais fácil você saber, dentro da gestão do tempo, por onde eu começo. Que é uma das perguntas que as pessoas fazem. Puxa vida, por onde eu começo? Eu tenho dúvidas disso. Então, essa matriz de Eisenhower vai ajudar vocês a distribuir as suas atividades nesses 4 quadrantes e vai ficar muito mais fácil a sua visualização. Vai te dar um norte de onde você vai começar, tá? Então, de uma forma, existem várias outras metodologias, mais abaixo eu vou falar um pouquinho delas, mas eu quis só, como a gente está falando desse exemplo, já falar um pouquinho para vocês. Então, um exemplo prático aí para você entender. Quando a gente está falando aí da matriz de Eisenhower, o exemplo que a gente deu de urgente e importante, dentro da tarefa que a gente deu, lembra que você é um gerente e está desenvolvendo um software, um novo software aí para o mercado, e aconteceu um bug um dia aí num trabalho seu. Então, o que é urgente e importante? Corrigir o bug crítico do software. Precisava ser agora. Uma coisa que foi importante, mas não urgente, desenvolver um novo módulo para esse software. Você vai desenvolver, só que não precisa ser agora. Você já está no planejamento que lá para o 10º dia a gente vai ter que fazer isso. Então, tranquilo. O que é urgente e não importante? Responder e-mails de clientes com dúvidas gerais. Neste momento, não. Então, você vai agendar isso mais para frente, você não vai, ou você vai delegar para outra pessoa fazer. Agora, o que é não urgente nem importante? De repente, organizar sua pasta de documentos. Eu vou ajudar aqui os e-mails, vou colocar nas minhas pastas. Isso agora, nesse momento, não é importante. Você tem o seu projeto para entregar. Você já sabe qual é a sua prioridade. Então, aqui só um exemplo para distribuir realmente. Então, quando a gente fala de gestão eficaz do tempo, parece simples, assim, eu não estou aqui falando, é tudo simples, pelo contrário. A gente sabe que no dia a dia nossas demandas atropelam, a gente corre o tempo todo para resolver, mas se a gente não aprender a priorizar, chega no final do dia, você está exausto ou você acha que você não fez nada. Então, é muito importante, é um tema que a gente precisa sempre estar revendo e aprender técnicas e outra. Agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho de passo a passo para te ajudar nessa gestão do tempo e dessas questões de prioridade. Porém, isso, ele te ajuda, gente, tanto na sua vida pessoal quanto na nossa vida profissional, porque às vezes você tem a sua vida profissional ali tudo organizado e a tua vida pessoal tá uma bagunça. Você tinha que ir na casa dos seus pais, você tinha que fazer tal coisa, você tinha que passear com o cachorro, você tinha que ir no mercado e você acabou não fazendo nada. Então, é muito importante, quando a gente fala em gestão do tempo de uma forma eficaz, é importante a gente assumir, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, tem que começar dentro de casa para algumas coisas e também no trabalho. Então, a gente tem que unir o útil ao agradável e usar todas as ferramentas que existem hoje a nosso favor. Então, não esqueçam disso, né? Então, por isso que eu começo nesse passo a passo, para quem nunca fez uma gestão do tempo, a primeira coisa é um autoconhecimento, que é a definição de objetivos. Então, imaginando que você é um líder, entenda os seus valores e prioridades. Então, como líder, qual é o teu propósito como líder? Então, você tem que perguntar o que te motiva. Então, você tem que fazer essas perguntas já para você começar a entender, né? Estabeleça metas claras, defina suas metas de curto a longo prazo. Ali você já está organizando o que é curto prazo, eu tenho que fazer agora. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um agendamento de one-on-one com o meu time geral, porque eu preciso conhecê-los melhor. Então, isso é uma tarefa a curto prazo. Então, você já anota isso, porque você sabe que depois você já vai pegar a sua agenda e você já vai distribuir. Então, você tem ali 5, 6 pessoas no seu time, você sabe que 1 hora para cada pessoa, 1 hora por dia eu tenho que fazer isso, é uma tarefa de curto prazo. Longo prazo, é o feedback semestral. Então eu vou agendar lá na frente. Então, essas tarefas é muito importante você já saber. E aí, você também não pode esquecer do planejamento estratégico para tudo que você vai fazer. Você tem que criar um plano de ação. Então, defina as ações necessárias para alcançar o seu objetivo. Porque vão ter ações que dependem exclusivamente de você
Como tem ações que você vai precisar de outras áreas, você vai precisar de reuniões a mais, você vai precisar de reuniões extras com seu time ou de algumas pessoas de outras áreas que participam de determinado projeto. Então, é muito importante você criar esse plano de ação. Você também tem que utilizar ferramentas de planejamento. Então, existem ferramentas, tanto planners para organizar, tem gente que gosta daquela agenda mesmo, tem o ClickUp, tem muitas opções para que você utilize, para que você consiga se organizar de uma forma melhor, tá? E seja realista, gente. Não se sobrecarregue com muitas tarefas. Lembra, começa com o que é mais importante, com o que é urgente. Isso é o importante. Começa com a prioridade, o que é urgente. O importante vem em seguida. Só que você já sabe que tem coisas que são importantes que não vão impactar e não vão trazer o resultado que você precisa de imediato. Então você pode planejar, você pode deixar isso aí um pouquinho mais para frente, né? Que você vai esquecer, tá? Aí eu falei um pouquinho de ferramentas, né, para ajudar vocês. Então, eu disse um pouquinho daquela matriz de Eisenhower, até para reforçar para quem chegou agora aqui. Gente, para quem chegou agora, eu tô falando de gestão do tempo e tô ensinando um pouco de técnicas, porque eu sei que todo mundo tem um pouco de dificuldade para identificar o que que é importante, o que que é prioridade, o que que é importante, o que que é urgente. Tá? E aí eu vou falar agora dessa priorização, falando um pouquinho de algumas ferramentas para ajudar. Então, eu disse lá no começo da matriz de Eisenhower. Essa ferramenta, ela vai te ajudar a classificar suas tarefas em 4 quadrantes. Urgentes, importantes, importantes, mas não urgentes, urgentes, mas não importantes e nem urgente nem importante. Então, no dia a dia amanhã, você tem 10 tarefas, coloca nessa matriz, é um quadrante e você vai saber. Então, o que é mais urgente e importante é por ali que você tem que começar. Então, você já não vai se perder tanto, então você já vai conseguir ter um norte para começar, tá bom? Existe um método que chama o método ABCDE. É engraçado, mas existe assim. Você vai atribuir uma letra a cada tarefa. Então, a letra A é a mais importante, o E é o menos importante. Então, você fez uma lista, o Excel faz uma lista de tudo que você precisa e ali vai estar a letra. Quando você for ver letra A, você sabe que ali é o que é mais urgente e mais importante. Então, eu sei que eu tenho que começar por aqui. Então, cada um vai achando a melhor forma, o melhor método para te ajudar. Então, esse é o método. Existe também um outro método, que é o método Pomodoro. O método Pomodoro, se alguém já utiliza aqui, legal, é aquele que você trabalha em blocos de tempo. Então, vamos supor, você vai pegar uma atividade, aquela que você acha que é mais urgente, e você cronometra 25 minutos para aquela atividade. E você vai fazer aquela atividade. Passou 25 minutos, você vai ter um alarme lá ou alguém para te avisar e você vê o que você vai fazer. Despertou, você vai dar uma pausa de 5 minutos. Se você finalizou essa tarefa, show. Se você não finalizou, porque a tarefa era ampla, coloca mais 25 minutos. Então, assim, nesses 25 minutos, o seu foco total vai ser naquela tarefa. Então, se finalizou, eu sei qual é a próxima da lista. Então, eu já vou colocar mais 25 minutos. Mas por que esses 5 minutos de pausa? Para você respirar, para você beber uma água, para você ir no banheiro, para você esticar, para você relaxar um pouquinho e o teu cérebro ver, pô, concluiu, eu vou começar uma outra atividade. Ou quando eu for olhar e começar de novo, ufa, já estou mais aliviado, mais descansado, eu posso até olhar de uma outra forma. E nesse método Pomodoro, gente, quando você faz 4 ciclos, que você conclui 4 ciclos de 25 minutos, aí você vai aumentar essa pausa. Então, eu terminei 4 ciclos ali de 25 minutos, acabei agora. Então, eu vou dar uma pausa de 10 minutos, pelo menos, de 10 a 15 minutos. Porque eu preciso, o meu corpo precisa disso para voltar a produzir de uma maneira mais eficaz. Então, não ache que é besteira. Às vezes, a gente fica o dia inteiro e não levanta. A hora que você levanta, você está destruído, porque você não foi ao banheiro, você não bebeu água, você não foi tomar um café. E a gente precisa disso. O nosso corpo, o nosso cérebro precisa desligar, precisa fazer uma pausa, olhar para outra coisa, aí você volta, parece que a energia vem, ela volta de novo e vamos embora. Então, não esqueçam. Então, eu dei esses 4 exemplos aí para vocês, eu acho que isso aí já ajuda para que você consiga ter um norte e comece a escolher, né, alguma atividade aí para você fazer.
Em relação à gestão de tarefas, crie lista de tarefas, gente. Tem horas que assim, você vai ter uma visão muito mais clara de tudo que você precisa fazer. É óbvio, você não vai fazer uma das suas atividades principais, coloca o que você precisa e não deixa de anotar. Não confie na sua memória, porque a nossa memória engana. E às vezes você vai começar por uma. Ah, eu vi um e-mail aqui. Vocês já se depararam, às vezes, você deixa eu só dar uma olhadinha aqui na rede social, e você entra aqui, quando você vê, você tá mais de uma hora, porque você viu um tema que foi importante, você nem lembra o que você tinha que fazer. E se você não anotar, são nessas que você se perde, e aí o que acontece? O seu dia acaba, você acaba o dia dizendo, poxa vida, eu tinha planejado, eu tinha pensado que eu ia fazer tanta coisa, não foi nada produtivo o meu dia, eu não consegui fazer nada de legal. Então não confia. Se você tiver sua listinha, pode ser que você tenha algum momento que você vai ter aquele momento de dizer, eu olhei, vi uma rede social, fiquei um tempo fazendo aquilo, mas quando você voltar, você vai ver a sua lista e você sabe, puxa vida, olha aqui, essa aqui é urgente e importante, eu tenho que fazer isso agora, eu não vou poder deixar isso para amanhã. Então você já vai e vai fazer isso. Outra coisa, delegue tarefas. Né? Você tem que identificar as tarefas que os membros da sua equipe possam fazer. O seu time está ali. E às vezes você tem muita coisa para fazer. Se você não delegar, você vai. Por isso que a gente fala, não seja centralizador. Líder, aprenda a dividir, aprenda a delegar. Agora vocês estão num time e o sucesso é de todos. E um sozinho não vai fazer nada. Então, peça ajuda sempre que você precisar. Quando você vê que tua lista tá muito grande, que você tem muita coisa para fazer, peça. Lógico que você vai nisso, tem outros aspectos, depois a gente vai falar que tem a confiança no time, você já conhece o seu time. Você sabe um pouco do perfil de cada um, então você está com uma atividade ali que ela é mais analítica, óbvio que você vai chamar aquela pessoa que é uma pessoa mais analítica, que gosta de dados, que gosta de números, e você já vai saber direcionar. Você quer uma pessoa, você tem uma tarefa ali que precisa que pense, que crie, chama o mais criativo. Então você sabe, você conhecendo o seu time, você sabe como delegar de uma maneira fantástica. E pode ter certeza que conhecendo seu time, delegando realmente dentro do perfil e das habilidades dessas pessoas, o sucesso é garantido. O retorno que eles vão te trazer vai ser muito rápido, eles vão ficar felizes de te ajudar, porque é o que eles gostam, né? Você está falando aí de habilidades que eles têm, então vai ser uma coisa muito tranquila. Outra coisa, automatize processos, utilize ferramentas e tecnologia, gente, para automatizar tarefas repetitivas. Então, use a inteligência artificial a seu favor. Tem ferramentas aí, se você pesquisar, não tenha receio. Tem muitas ferramentas que vai te ajudar com visão de dados, de números, vai trazer relatórios. Então, faça sempre que possível. É muito importante, a gente precisa de ajuda, né? Gestão de reuniões. Quando a gente tem reuniões, então, quem aqui adota? Reunião é uma coisa que mata muita gente, né? Fora tudo que a gente tem para fazer, tem um monte de reunião. Então, é muito importante você, sabendo disso, estabeleça, a gente defina, toda vez que você for fazer uma reunião, estabeleça uma agenda dessas reuniões, define os objetivos da reunião e mantenha a discussão focada. A gente tem, lógico que numa reunião a gente chega, sempre tem um momento de, oi, como que você tá? Conversar. Tem os 5, 10 minutos ali de conversas paralelas, de colocar o papo em dia, mas depois é foco naquele assunto. E se vier outros, se anota, gente, anota aí que daqui a pouco a gente fala desse, mas agora vamos concluir esse, porque esse é urgente e importante. Ou seja, essa era a prioridade da reunião. Então, não saia da reunião com aquele, puxa, eu entrei para falar de um assunto, saí com um monte de demandas e não resolvi aquele assunto. Então, você que pediu essa reunião, ou se você tiver que ir nessa reunião, não saia com demandas que você não entende, que não agregue, que você acha que não faz sentido. A reunião está ali para isso. Então, por isso, os objetivos da reunião, ela tem sim que ser focada.
controle o tempo dessa reunião. Então, respeite o tempo de todos os participantes. Então, tem aquelas pessoas que marcam uma reunião, chega 20 minutos, 15 minutos atrasado, até meia hora. Gente, isso é falta de respeito, porque a agenda das pessoas, e aí tem gente que usa hierarquia e, desculpa, e acha que só a agenda dele é mais importante. Só que isso impacta o trabalho de todo mundo. Então, por favor, respeite o tempo de todo mundo. Isso vale ouro. E evite reuniões desnecessárias. Questione a necessidade de cada reunião antes de você agendar. Eu sei que muitas vezes você vai falar, mas eu recebo várias, tem um monte de gente aqui que me chama para reunião, que tá o tempo todo me chamando. Gente, essa pessoa, se ela não souber, vai chegar uma hora que de repente até você pode ensiná-la, mas você já sabe. Então o que acontece? Evite reuniões, não chama reunião que você pode resolver em 2 minutos conversando com a pessoa. Isso mesmo, remoto, mesmo online, você chama aquela pessoa, resolve ali, ou presencial, né? Do que ficar marcando um monte de reuniões ali, que vai chegar uma hora, você não vai ter tempo. Meu Deus, eu marquei isso, você mesmo se perde na sua agenda. Então, a agenda de reuniões, ela é muito importante. Reunião, ela é fantástica, desde que você cumpra o objetivo e todo mundo entenda. E cria um ambiente produtivo. Quando você otimiza o seu espaço de trabalho. Então, um ambiente organizado contribui para uma mente organizada. Então, quando a gente fala da lista de tarefas, às vezes tem gente que faz uma lista de tarefas, quando vai procurar, olha a mesa, não sabe nem onde está o papel que você anotou a sua lista de tarefas. Então, a pessoa que é organizada, ela tem que entender isso. Você precisa organizar o seu espaço. E quando a gente fala organizar, você se achando no seu espaço é o que importa. Ninguém tá falando que a mesa não pode ter nada, não pode ter um papel. Não, cada um aqui tem o seu estilo e sabe a forma certa de se organizar. Mas o importante é assim, eu preciso achar aquele papel que eu tenho que levar naquela reunião. Tá na minha pasta X. Eu sei que está ali, eu vou pegar e vou levar. Porque se você deixar tudo bagunçado, vai misturar assuntos, vai misturar tudo, a lista de tarefas que você precisa fazer, aí vai chegar uma hora que você não sabe nem onde está e nem o que você tem que fazer. Então, organize o seu espaço de trabalho. E uma outra coisa que é muito importante, quando você está, principalmente, gente, tem projetos que a gente está fazendo, está desenvolvendo e que são muito relevantes. E aí, mantenha as distrações longe de você. Então, quando você está focada ali, se você usar o método Pomodoro, você vai estar lá 25 minutos focado naquilo. Então, desliga a notificação, fecha as abas necessárias do seu computador, certo? Se possível, fica num local mais tranquilo, porque ali é o seu momento, de repente, de você desenvolver, criar um e-mail que precisa mandar para um cliente importante. Cada uma que sabe da sua rotina do dia a dia. E tem momentos que a gente precisa evitar essas distrações, porque senão você vai fugir do foco e aí o negócio não vai dar certo. Uma coisa que você poderia fazer em 10 minutos, você já está 1 hora fazendo, porque você, tá bom, parou, atendeu o telefone, resolveu, foi ver um e-mail. Então, quando você estiver fazendo algo, principalmente se for relevante para o seu objetivo, para a sua entrega, não se distraia com isso, com coisas que vêm. Evite o máximo que você puder. E aí a gente fala também de você cuidar da sua saúde. Então, quando eu falei, tem hora que você vai ter que levantar, você tem que se esticar um pouco, você tem que beber água, tem gente que esquece de beber água. Não é pulando o almoço, hoje eu não vou almoçar, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou almoçar. Aí você não come. Gente, você tem que se alimentar, até porque senão vai acabar a tua energia. Chega final da tarde, você não consegue nem falar, você não consegue pensar, raciocinar. Então você precisa disso. Do mesmo jeito, sono. Se você conseguir fazer exercício físico, né? Isso tudo aumenta o quê? A sua produtividade. Então tem gente que fala, né? Quando a gente trabalhava muito presencial, a pausa para o café. Isso é fantástico. Então, assim, se você vai para o escritório 2, 3 vezes na semana, gente, não para, faça pausa para o café. Ela é muito importante. A gente fala pausa para o café, você não precisa beber café, você bebe água, você vai fazer o que for, mas dê aquela pausa, olhe para as pessoas, converse, tenha contato com as pessoas. Isso é muito importante. A flexibilização também. Então, quando a gente está falando aí de projetos,
qualquer coisa que venha no mundo corporativo, você tem que estar aberto à mudança, você tem que ser flexível até para ajustar os seus planos conforme necessário. Com certeza no seu dia a dia vão surgir demandas que não estavam no seu radar e problemas novos. Então, quando acontecer isso, falar, que bom, pelo menos eu sei que eu tenho trabalho amanhã, depois. E aí, lembra da matriz? Coloca depois o que é urgente e importante que você tem que fazer agora. O que não for, você agenda para amanhã. Então, ponha na sua lista. Então, comece agora a classificar essas coisas que acontecem. Então, mas para isso, você não pode também estar fechado à mudança, porque isso ocorre. Não tem como a gente escapar. A gente tem que ser flexível para isso. Outra coisa é você revisar as prioridades regularmente. Revise os seus objetivos e as prioridades. Por quê? De repente, você estava focada num projeto aí e tiveram mudanças, ou a meta bateu, agora eu preciso focar em outra coisa que é mais urgente. E aí você tem que saber dar uma olhada e rever esse material. Então, eu estava com o meu time todo refazendo isso. Agora, puxa vida, eu tô vendo que a gente tá perdendo tempo. Isso aqui, ali já tá entregue, ou eu preciso rever as coisas. Traga o seu time de novo, alinhe as prioridades e bora trabalhar. Então, prioridades podem mudar. Principalmente se for prioridade interna, que não envolve clientes externos. Então, quando a gente está dentro de casa, eu vou falar com a área tal, a área X, e vocês vão se juntar aí e fazer. E se a prioridade mudar um pouquinho, não tem problema. Mas o foco tem que estar ali. Então, a gente não pode perder isso. Então, a gestão do tempo, gente, é importante em cada detalhe que a gente vá priorizar, né, aquilo que é urgente, aquilo que é para o nosso dia, aquilo que tem que ser feito agora. Então a gente tem que fazer, tem que olhar isso com carinho. E no dia a dia é isso que eu falei, muitas coisas acontecem diferente do planejado, mas no geral, gente, a gestão eficaz do tempo, ela começa com um bom planejamento. E escolha o seu método de trabalho. Então, como eu falei lá, o método, né, do Eisenhower, eu falei o método ABCDE, eu falei do método Pomodoro. Então, você tem que olhar, e essas dicas que eu dei aqui, para quem nunca fez essa gestão, comece. Mas é muita coisa, você não precisa começar com tudo. Veja ali o que mais você acha, puxa, isso vai servir para mim. Bateu, eu gosto, eu vou ser mais prática, eu vou fazer dessa forma. Então, comece, né? Só não deixa as coisas aleatórias, porque muitas vezes o resultado que você não está entregando hoje era simplesmente por uma falta de ajuste, porque você estava deixando, cada dia ao que vier eu vou fazendo, e não é assim que funciona. A gente sabe que são muitos pratinhos, e se a gente não tiver essa gestão do tempo, vai cair pratinho. E tem pratinho que se cair, vai custar muito pra gente no nosso, com o nosso time, com o nosso resultado, com o nosso comprometimento. Então, olha direitinho. Então, gente, o que tem que ficar claro para você do que não é também, né? Gestão eficaz do tempo não é sobre trabalhar incessantemente ou se sobrecarregar com múltiplas tarefas sem foco. Isso não é gestão eficaz do tempo. Gestão eficaz de tempo não significa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada direito. Garanto que vocês devem conhecer pessoas assim. Você vê, eu pego isso, daí eu faço. Quando eu olho, eu tenho 200 coisas para fazer, eu não termino, ou a que eu termino eu não faço bem feito. A pior coisa é você se matar de trabalhar, chegar no final do dia, você olhar e falar, caramba, não produzi, não rendi, não fiz nada. Que droga! A pior coisa é esse sentimento. E o dia inteiro você ficou trabalhando. Então, para pensar que tem alguma coisa errada ali, que de repente são ajustes que você tem que fazer, pequenas coisas, para que você faça essa gestão do tempo a seu favor. Gestão do tempo, gente, eficaz também não é sobre eliminar todas as suas pausas ou momentos de descanso. Nossa, tenho tanta coisa para fazer. Não, se eu não almoçar, eu tinha um cafezinho, não quero fazer nada disso, vou ficar o dia inteiro aqui porque eu sei que eu vou terminar. Não faça isso que você vai ficar louco. Você vai te atacar a ansiedade, vai te atacar o estresse, porque mesmo você pulando tudo que você tinha que fazer, as suas pausas que são necessárias,
Você não vai entregar na hora, porque sua mente não vai deixar, você vai estar tão cansado e tão sobrecarregado que não consegue ter a entrega. E lembre uma coisa, eu tô falando isso para vocês, veja o quanto vocês também estão cobrando do time de vocês. Será que você não está dando muita coisa e realmente é por isso que não está tendo entrega? Então faça essa reflexão do que eu estou falando aqui para a sua vida e de como você está agindo com a vida do seu time ou com as pessoas à sua volta, seja na sua casa. A gente tem essa mania às vezes de delegar, de mandar, de falar e a gente às vezes esquece. Será que está de uma forma certa? Será que eu não estou... A minha mão está um pouquinho pesada da forma que eu estou pedindo, da forma que eu estou passando? Então é muito bacana aqui a gente refletir um pouquinho sobre isso. Gestão eficaz do tempo também não é trabalhar até tarde todos os dias. Não é não ter vida pessoal, não é ter equilíbrio entre a minha vida pessoal. Isso não é uma gestão eficaz de tempo. E aí eu sei que tem alguém perguntando, pensando, né? Puxa vida, mas eu já tentei várias técnicas e nada funciona. Gente, é importante, talvez porque você tentou a técnica que não se adapta a você. Você tem que encontrar uma que tenha a ver com o seu estilo de trabalho e ser consistente em aplicá-la. Se você também não tiver a disciplina, vou fazer isso hoje, amanhã você não fez, chegou lá, você não vai ter disciplina, é óbvio que você não vai conseguir ver resultado. Então, tente várias até você encontrar a que mais se adapte a você. Hoje tem muitas. Talvez você precise de um método mais flexível, que combine com diferentes abordagens. Talvez você vai juntar duas daquelas que eu falei. Talvez você vai juntar outras. Então, vá fazendo o teste. Você vai ver no que mais funciona. Porque a hora que você vê o resultado, você vai, puxa, essa aqui funciona. E para mim foi bem tranquilo de fazer. Então, é importante rever isso. Outra coisa, mas a minha agenda é muito imprevisível. Com bom planejamento, você pode deixar espaço para imprevistos, sim, sem comprometer as suas prioridades. Se você planejar as suas tarefas mais importantes primeiro, deixar blocos de tempo para lidar com o inesperado. Porque, como eu disse, às vezes você está aqui, você foi chamado para uma reunião que você não imaginava, e é uma reunião mega urgente. Ok, tem momentos que não dá para falar não, isso ocorre, mas tem demandas que vêm que você tem que deixar. Se você começar com o que é mais importante, aquilo que a gente falou, com o que é urgente de manhã, de repente você vai deixar alguns blocos ali livre e você vai conseguir encaixar outras demandas que surgiram. Então, gente, a agenda da maioria de todo líder, ela é imprevisível, sim, né? Então, isso é uma coisa que faz parte do ônus, faz parte do bônus, faz parte de ser líder hoje. Então a agenda realmente é puxada e é imprevisível. É você que vai ter que achar métodos e formas a seu favor. E como eu disse antes, a gente falando assim, não sei por onde começar, não faço ideia. Comece pequeno, gente, definindo prioridades diárias ou semanais. E você vai ajustando. Conforme é uma coisa nova, você não tinha isso na sua rotina, não é tão simples. Não adianta você pegar todas ali e começar a fazer. No começo você vai sentir um pouco de dificuldade. Use ferramentas simples, use listas de tarefas, calendários para se organizar. A única coisa que você não pode é deixar só na sua mente. Eu lembro de tudo. Não, a nossa mente é falha. E às vezes vai falhar com um projeto, com um detalhe que era muito importante e relevante para determinada entrega. Então, anota, usa uma lista de tarefa, deixa aqui, mesmo que você vai fazendo, faz de qualquer jeito, escreve ali de uma forma rápida, mas você vai bater o olho, você vai saber que aquilo é prioridade, que aquilo é urgente, certo? Então, não deixa para lá, não deixa para memória, não deixa acreditando que parte da gente, toda melhora parte da gente. A gente está aberto a fazer testes, a testar outros caminhos alternativos para nos ajudar. E uma outra forma errada de fazer a gestão eficaz do tempo também, gente, é tentar planejar cada minuto do seu dia, sem flexibilidade para ajustes. Primeiro, ninguém consegue planejar cada minuto. E segundo, como eu disse antes, temos que ter flexibilidade. Porque se você fizer disso ferro e fogo e você vai ver que no final do dia muitas vezes não deu certo,
você vai ficar frustrada, porque sempre vão surgir imprevistos e você precisa estar preparado para se adaptar. E muitas vezes você vai ficar tão frustrado e vai se achar assim, puxa vida, eu acho que eu não sou boa o suficiente. E aí você vai se culpar. E não é isso. Não adianta também você planejar cada minuto imaginando que coisas aleatórias não vão ocorrer. Então, cuidado com isso. Não pode fazer a gestão do tempo, ela não é eficaz se você tenta fazer dessa forma. A forma certa de uma gestão eficaz do tempo é ter uma visão clara das suas prioridades, você usar ferramentas como lista de tarefas, agendas, técnicas de bloqueio de tempo, como eu falei, você reservar um tempo para suas atividades mais importantes e não esqueça de incluir as pausas para o momento de descanso. Então, a gestão do tempo parece uma coisa muito difícil, mas não é. Então, você precisa, por exemplo, tem pessoas que dormem 4, 5 horas e tá ótimo no outro dia. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que se eu dormir 5 horas, outro dia eu já acordo com maior disposição. Tem pessoas que já não são assim, eu preciso dormir 7 horas. Tem gente que precisa dormir 8 horas. Se você não planejar o horário certo de dormir para que você tenha isso, já começa o dia estragado. Quem dorme 8 horas e devido a toda essa agitação, trabalho, rotina, começa a dormir só 4 horas por noite, vai chegar uma hora que vai afetar a tua saúde, você não vai ter energia para dar conta do seu dia a dia. Então, por isso quando eu falo a gestão do tempo, como eu disse no início, ela serve para o seu trabalho e para a tua vida pessoal, certo? Tem pessoas que são muito mais diurnas do que... Tem gente que é muito mais noturno. Quando vai chegando o final da tarde, o meu gás vai aumentando, eu vou, que se deixar, eu vou até a noite. Então, assim, ótimo para o seu lado pessoal. Então, você já sabe quando chegar em casa que você está com pique, você vai fazer aquelas tarefas que precisa e que são prioridades, certo? Agora, o importante é você se respeitar. Por isso eu comecei falando lá do autoconhecimento, que é uma das dicas do passo a passo. Olhe, conheça, veja como você funciona melhor. Técnicas existem várias, por isso você tem que adaptar o que é melhor para você. Agora, não fazer nada e deixar do jeito que tá é uma opção sua. Eu não consigo ver resultado assim. Então, você tem que usar tudo a seu favor, tá bom? E aí, vamos lá. O que eu queria que vocês fizessem até como exercício aqui, quem tá aqui desde o início, né? Eu queria que vocês pegassem um papel e caneta, certo? E aí, pode ser quando acabar aqui, ou quem já tá pode ir escrevendo, mas assim, lista 5 tarefas que você precisa fazer amanhã. Aí pode colocar pessoal ou profissional, não tem problema, mas lista. Pega uma folha de papel e começa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no ano, eu tenho que fazer aquilo, tal, tal, tal. Coloca lá 5 listas que você precisa fazer amanhã. Depois que você fez essas 5 tarefas, você anotou essas 5 tarefas, você vai escolher as 3 tarefas que na sua visão ela é mais urgente e importante. E aí você vai marcar um asteriscos do lado dela. Porque as 5 tarefas que você fez, cada uma tem um peso. Tem uma prioridade, tem um foco, tem um objetivo diferente. Mas eu quero que você pegue as 3 que você considera as mais urgentes e mais importantes. Quando a gente fala urgente e importante, é aquela que assim, eu tenho que fazer amanhã. E aí, gente, amanhã, a hora que você acordar, a hora que você for, você já tem uma lista que você sabe as 3 coisas que você precisa começar a fazer. Não comece com outra coisa, comece com essas 3. E aí você pode, um exercício que você pode estar fazendo é isso. Chega à noite, pega esse papelzinho do lado, coloca, amanhã eu tenho que fazer 5 coisas. Marca as 3 mais importantes. Você vai fazendo isso, você vai vendo como você já vai se acostumando e se disciplinando nessa gestão do tempo de uma forma eficaz. Quando você viu, você vai conseguir fazer as 5, mas você começou pelas 3 que são mais urgentes, ou seja, que vai te atingir, vai te ajudar no seu objetivo final. Então, tudo que é mais urgente, mais importante,
é algo que não dá para passar daquele dia. Isso seja na tua vida pessoal quanto profissional. Então, não dá para adiar. Então, eu tenho que fazer. E se acontecer alguma coisa, eu sei que eu não vou conseguir, eu vou tentar achar alguém para fazer, eu vou delegar, eu vou dar um jeito, mas eu sei que aquela era urgente e importante. Então, eu tenho que achar uma forma de resolver isso. Então, começa a fazer esse exercício de priorização que a gente chama. Então, isso é muito bacana. E para o nosso cérebro, que adora a rotina, né? Vocês sabem que o nosso cérebro, ele ama a rotina. E no começo, ele briga um pouquinho, porque se você tá naquela rotina de não fazer nada, de não ter nada para anotar, para ele tá conveniente. Aí agora você está gerando uma mudança. Então no começo, que é aquela coisa inquieta, ele não vai gostar muito. Mas você começa fazendo, ele se adapta muito fácil. E aí, se você deixar de fazer, ele vai sentir falta, porque ele já se acostumou. Então, nós condicionamos o nosso cérebro para a rotina. A gente sai da rotina, a gente entra na rotina se a gente quiser, né? Que vocês já devem ter visto que muitas vezes vai quem dieta, aquelas coisas, você fala, vamos fazer a dieta, eu tô aqui numa dieta milagrosa de 21 dias, você escuta muita coisa de 21 dias, por quê? Porque é o tempo que o nosso cérebro precisa para ele perceber que algo mudou, porque ele vive no automático, se você deixar, você vai dormir e acordar no mesmo horário, então se você disciplinar o seu cérebro, mesmo que não seja, vamos supor, é domingo, eu vou acordar, nossa, bem tarde, das 7 da manhã você já está acordado. Por quê? Porque é o horário que seu corpo está acostumado, ele condiciona nisso. Então, qualquer hábito que a gente precisa mudar da nossa vida, a gente precisa pelo menos disciplinar nos primeiros 21 dias, para o seu cérebro perceber que algo mudou. Então, fique atento a isso. Não é da noite, nada é da noite para o dia. A gente cria nossos hábitos e para mudar esse hábito também é uma coisa de disciplina, senão não funciona. E o cérebro não vai ajudar. Você tem que ajudar ele de falar assim, querido, estou mudando algo aqui, algo está sendo diferente. E exercite isso pelo menos nos seus 21 dias aí para você perceber que depois você vai agir de uma forma muito natural e vai ser muito gostoso. Então, isso é muito bacana, gente. Aqui a gente falou muito dessa questão do que é importante, do que é urgente. Falamos de planejamento, falamos de metas e objetivos, que aí é importante. Dentro de uma empresa, se a gente não tiver um planejamento, se a gente não entender qual a meta que eu tenho, meu objetivo a alcançar, tudo tem um prazo. Então, o prazo tem prazos, você tem que trabalhar metas que sejam a curto prazo e a longo prazo. Metas a curto prazo é muito mais fácil para você colocar e saber que ali são, o que meta a curto prazo? São coisas importantes. Não é uma coisa que eu tenho que fazer hoje, ela é importante, mas eu vou fazer isso, por exemplo, na segunda semana de agosto. Então, eu já sei que é importante, eu já agendei lá para a segunda semana de agosto, certo? Então, você precisa fazer isso. Quando você vê que seu dia tá com muitas coisas, que entra prioridade, urgente, o restante delegue. Não fica como louco achando que você vai dar conta de tudo, porque você não é o super-herói e nem tem que ser. Nós somos humanos e nós temos o mesmo tempo. O que eu tenho, você tem. Então não adianta você, poxa, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Tira esse peso de você, porque assim, não é que você não tem que dar conta, você tem que dar conta sim, só que nem tudo vai ser no mesmo dia, nem tudo vai ser aqui no dia de hoje. Certo? Então você tem que saber separar isso e educar o seu time e ajudar o seu time a trabalhar dessa forma. Porque se seu time trabalhar dessa forma, gente, vai ser campeão. Porque às vezes você tá lá atropelado, quando você viu, ele já fez alguma coisa e já te ajudou. Então isso é importante. Faça os momentos de pausa. Então, é fundamental aquele cafezinho gostoso, seja na sua casa, seja presencial, certo? Pare, vá tomar seu chocolate quente, vá tomar sua água, o seu suco, o que você gosta, mas dá uma pausa para que você volte mais tranquilo, para que você volte mais leve para continuar, né? E seja realista, não se sobrecarregue com muitas tarefas, não adianta você querer pegar tudo. Comece com o que é mais importante, né? Então, como novo líder, é muito importante gerenciar o seu tempo e saber as suas prioridades. O processo, gente, ele é contínuo. O processo de aprendizagem e adaptação, ela é contínua. Então,
todos os dias nós temos coisas para fazer, todos os dias nós vamos ter desafios para fazer. Então, use as ferramentas necessárias a seu favor. É muito gostoso ter coisas para fazer, sim, e a gente tem que também falar uma palavrinha que é o não. Às vezes vão vir coisas para você que você não precisa. Se você não for realmente algo que você precisa fazer, você fala, ó, nesse momento eu não consigo fazer. E não tem problema. Óbvio, né, gente? Cada uma que sabe, cada uma que é adulto e sabe realmente o que você pode falar não. Certo? Se for uma coisa que é um projeto, é algo para a empresa, é algo de entrega, é algo relevante, você não vai falar não. Você vai ajudar, mas aí você fala, eu preciso só rever a minha agenda para poder inserir isso nela. Então, existe forma de você administrar isso. Então, não tenha receio de falar, porque para gerar o resultado para todo mundo, eu acho que todos têm que caminhar para a mesma direção. Então, isso é o principal, tá bom? Então, falei bastante aqui, dei alguns exemplos, dei o passo a passo, mostrei para vocês que assim, todo mundo passa por isso. Tem horas que a gente chega no final do dia, a gente está cansado, mesmo sabendo, mesmo priorizando, o nosso dia a dia hoje está muito corrido, e isso faz parte, seja trânsito, o que seja. Por isso que a gente não pode perder o cuidado, né? O nosso autocuidado. A gente precisa olhar pra gente, o nosso corpo fala, nossa mente fala com a gente. Não ignore sinais, não ignore coisas que às vezes estão machucando você. Você às vezes está muito sobrecarregado, hoje a gente sabe o quanto a ansiedade está maltratando as pessoas, a depressão está muito forte, então assim, ouça o seu corpo, não deixa tarefas do dia a dia te engolir, fazer, você não tem um tempo para marcar um médico, você não tem um tempo para fazer algo para você ser um bom profissional, você também precisa cuidar de você, porque você vai acordar com mais energia, você vai ter mais brilho nos olhos, você vai ter mais vontade, e aí o sucesso vem, mas você precisa também olhar para você. Então, a gestão do tempo de uma forma eficaz, ela é fantástica. Comece devagar, que você vai alcançar sim o que você quer, né? Então, essa foi a nossa última live, né? Antes do nosso webinário aí da Jornada de Gestão Sem Limites, onde eu vou trazer muitos temas bacanas. Vai ser dia 1º aqui de agosto, quinta-feira. Então, se você, novo líder, tem interesse em mais assuntos aí focado, né, na liderança, tem muito, tô preparando aqui um material bem bacana. Entra na minha bio, faz a inscrição, que vai ser um evento aí bem mais completo, a gente ficar mais horas aí conversando, onde eu quero te ensinar, eu acho que todas essas lives que eu venho fazendo e nesse webinário, o que eu quero te ensinar é ser um líder mais reconhecido e automaticamente bem remunerado. Você vai estar muito mais satisfeito com você vai ter muito mais confiança para gerir o seu time. Então, te encontro, o link tá lá na minha bio, gostaria muito de te ver lá no dia 1º de agosto, certo? E muito obrigada mais uma vez para você que ficou até o final e que vem me acompanhando aí nessas sequências de live. Muito obrigada, boa noite e ó, veja a sua prioridade de hoje, agora tem que ter poucas, porque olha, já são aqui praticamente 8h30 da noite, seu dia com certeza foi bastante intenso aí, você tem que ter poucas prioridades, então lembra, o que for importante, tenta delegar para amanhã, agenda para amanhã, o que é prioridade hoje, faça, mas tem algumas coisas que a gente pode deixar para amanhã. Então, boa noite, bom restinho de noite para cada um de vocês. Tchau, tchau.